حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A paz e a benção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros profetas e mensageiros de Allah. E hoje, meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs, estamos aqui para falar do jejum. A sua definição: Siyam na língua árabe é abster-se de algo. Siyam na língua árabe é abster-se de algo, deixar de fazer alguma coisa. Essa é a sua definição a nível linguística. Na Sharia, lei islâmica, isso significa abster-se de comida, bebida e de qualquer coisa que quebra o jejum, com a intenção do aparecimento do Fajr verdadeiro, até ao pôr do sol. Portanto, a nível da Sharia, a definição de Siyam significa a pessoa abster-se de comidas, bebidas, relações sexuais e qualquer coisa que quebra o jejum, com a intenção de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, com a intenção de fazer isso como adoração. Desde quando começa do aparecimento do Fajr verdadeiro, tem um Fajr ao romper da aurora, quando o Fajr sai, até ao pôr do sol. Seus pilares do jejum. Da definição religiosa do Siyam, está claro que ele tem dois pilares essenciais, que são abster-se de qualquer coisa que quebra o jejum, do aparecimento do Fajr até o pôr do sol. A prova para esse pilar é o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: então agora tende relações sexuais com elas e buscai aquilo que Allah prescreveu para vós, descendência, e comei e bebei até que o fio branco, luz da alvorada, apareça para vós, distinto do fio negro, escuridão da noite. Então completai o vosso jejum até o anoitecer. Segundo capítulo do Al-Quran Al-Karim, versículo 187. Então, o significado do fio branco e fio negro é a barreira, ou seja, a brancura do dia e a escuridão da noite, quando você vê a separação dos dois. A intenção: a pessoa jejuando se abstém de qualquer coisa que quebre o jejum, com a intenção que isso é adoração a Allah, o poderoso e o majestoso. Através da intenção, ações que são feitas como adoração são diferenciadas de outras ações, ou seja, com intenção, abster-se de alimentação e bebidas durante ao aparecer do Fajr até o pôr do sol, isso não será uma dieta para essa pessoa. Por quê? Porque ele tem intenção de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, tem intenção de adoração, não com intenção de perder peso. Ok? Por isso, é com a intenção que as adorações são diferenciadas e os outros atos normais das nossas vidas. Ok. De forma similar, através da intenção, os atos de adoração são distintos um do outro. Então, o jejuador intenciona pelo seu jejum, ou o jejum do Ramadã, ou outro além dele, dentre os vários tipos de jejum. Ou seja, propriamente os atos da adoração são diferentes, tendo em conta as intenções que os adoradores intencionam. O jejum facultativo e o jejum obrigatório não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa.
na prática, mas é a intenção que diferencia-nos. Ou seja, pessoa que jejua, jejum obrigatório, ele intenciona: eu estou jejuando o jejum obrigatório, que for o mês de Ramadã, é o mês de Ramadã. Se for um outro jejum facultativo, ou se for um jejum que ele vai estar repondo, também a intenção vai ser a mesma coisa, quer dizer, eu estou repondo um jejum que eu deveria jejuar, mas que não tive como jejuar. Ok? Então, dentro das ações de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, essas ações são diferenciadas entre elas através da intenção, porque na prática eles é a mesma coisa. A prova para esse pilar é o dito de sallallahu alaihi wa sallam, o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que disse: em verdade, as ações são de acordo com as intenções, e cada pessoa terá aquilo de acordo com o que intencionou. Cada pessoa será recompensada de acordo com aquilo que ele intencionou. O segundo ponto é a regra do jejum de Ramadã. A prova para isso, Allah subhanahu wa ta'ala, o Todo-Poderoso e Majestoso, fez obrigatório jejuar no mês de Ramadã. Ele fez isso um dos 5 pilares do Islã. O jejum do mês de Ramadã é um dos 5 pilares do Islã. Isso está no dito dele, Ta'ala. É um dito de Allah, Todo-Poderoso. Ele disse no Alcorão: ó vós que credes, o jejum foi prescrito para vós, assim como foi prescrito para aqueles antes de vós, a fim de que vós sejais dentre al-muttaqun, ou seja, aqueles que têm piedosos, aqueles que têm medo de Allah, têm piedade com Allah subhanahu wa ta'ala, piedosos. Este versículo está no capítulo de Baqarah, segundo capítulo, versículo 183. E o seu dito também, Ta'ala, o mês de Ramadã é o mês no qual foi descido o Alcorão, uma orientação para a humanidade e provas claras para a orientação, e o critério entre o certo e o errado. Ou seja, o Alcorão é o critério entre o certo e o errado. Então, quem de vós que testemunhe a lua crescente da primeira noite, ou seja, que estivesse presente o mês de Ramadã, então que ele jejue esse mês. Baqarah 185. E baseado sobre o que foi narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que disse que o mensageiro de Allah disse: o Islã é construído sobre 5: o testemunho de que não há divindade verdadeira e nem nada tem direito de ser adorado exceto Allah, e que Muhammad é o mensageiro de Allah, estabelecer a oração, pagamento de zakat, jejum do Ramadã e o Hajj, peregrinação, para a casa sagrada, para aquele que tem, para aquele que é capaz de fazê-lo, aquele que tem condições de fazê-lo. Portanto, aqui vimos neste hadith que os pilares, que o jejum faz parte dos 5 pilares do Islã. E devido ao que é narrado por Talha bin Ubaidullah radiyallahu anhu, que um beduíno com um cabelo desgrenhado veio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: ó mensageiro de Allah, informa-me do jejum que Allah fez obrigatório sobre mim. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o mês de Ramadã. O homem depois perguntou: há algum outro jejum sobre mim? Ele disse sallallahu alaihi wasallam: não, a não ser que você faça os jejuns voluntários. Só isso que foi obrigado a você. Essa nação entrou em ijma, ou seja, os muçulmanos concordaram, concordância unânime dos muçulmanos, dos sábios muçulmanos,
sobre a obrigação de jejuar o Ramadã, e que isso é um dos pilares do Islã, que é conhecido da religião por necessidade, ou seja, é algo muito público, todos conhecem, mesmo aqueles que são recém-convertidos sabem desse pilar, ou seja, até aqueles que não são muçulmanos sabem desse pilar, okay? Sabem que os muçulmanos anualmente fazem jejum, por isso ele é obrigatório, e quem quer que negue isso ou seja, se alguém recusar como se diz, o mês de Ramadã ou o jejum como algo obrigatório sobre si, ele automaticamente tornar-se-á um incrédulo, ok? Claro, se ele souber da obrigatoriedade do jejum. Portanto, a obrigação de jejuar o Ramadã é estabelecida pelo livro do Alcorão Karim e a Sunna, e o consenso dos muçulmanos, Ijma'. E os muçulmanos concordam sobre a incredulidade daquele que rejeita jejum. Não é aquele que rejeita jejuar, aquele que rejeita jejum como uma obrigação. Portanto, jejum é uma obrigação para todos os muçulmanos, um mês por ano. Um mês por ano. Portanto, vamos parar aqui. Inshallah, na próxima aula vamos falar dos tipos de jejum. Tipos de jejum.